estava... Sempre tem um preâmbulo que a gente esquece de gravar. É a parte mindfulness do nosso encontro, né? É o agora que já foi. Eu pensei de a gente puxar algumas observações sobre esse capítulo e depois ler junto o Praia Negra, que é o último, se não completamente juntos, que eu acho que vai dar tempo, pelo menos grandes blocos para finalizar com ele, porque digamos assim, o ápice, né, do arco, de como ele define. Então, ele volta na Praia Negra a um texto absolutamente poético, depois desse, que é onde a gente vai começar agora, que ele faz a afirmação sobre a preciosidade de manter as opacidades dentro de uma língua, né? Então, é quase que um clamor pelo respeito às opacidades, né? É engraçado, né, que tudo na nossa cultura demanda transparência, né? A própria essa conversa na tela, né? Essa conversa é uma conversa que só funciona por transparência, né? Se eu fecho aqui, ó, por exemplo, né? Essa coisa das redes sociais, né? A transparência, né? Tudo que é o visível, é visível, é o visível. Eu vejo através de, através de, através de, através de. Big Brother, né? A casa de vidro, né? Tem casa de vidro no Big Brother. Alguém tem um trecho que queira sugerir desse capítulo ainda? Bianca, eu não tenho um trecho, mas eu fui buscar apoio em outros, enfim, videoaulas do YouTube mesmo, né, para entender esse pensamento do Glissant, não somente dessa obra que a gente está abordando. E eu fiquei muito pensativa com relação a esse tema de opacidade e transparência, né, com relação a enfim, principalmente quando envolve proteção de espaços naturais, né? Ou de se tornar transparente, né? Eu fui um pouco levada por essa situação, assim, né? De todos os trabalhos de educação ambiental que eu já fiz, né? Tinha-se o objetivo sempre de trazer o conhecimento e levar a criança para o espaço natural, para que ela vivenciasse e aproveitasse esse espaço e todos os seres que haviam nesse espaço, para que ela valorizasse e, consequentemente, conservasse, né? Ou seja, entrasse numa relação que não seja hierárquica, né? Para Uhum. que se valorize, para que se proteja, né? E esse é um tema que afeta de modo geral, principalmente em Florianópolis, né? Quando a gente vê verão bombando, turistada, um monte de área sendo construída. E daí eu fiquei viajando um pouco assim nessa questão da opacidade, dessa riqueza do que está ali dentro, né? Do que está contido em si, do que está opaco, do que o outro não vê. E daí eu fiquei viajando assim, caraca, mas se o outro não vê, fiquei viajando
no meio ambiente, no espaço natural, como um conjunto de seres, né, com suas realidades e opacidades, né, mas se o outro não vê aquilo, como é que se protege, né? Eu fiquei um pouco nesse exemplo aí que eu estou dando, e fiquei me questionando, assim, né? Como eu protejo, como eu respeito esse diferente, como eu respeito essa opacidade, se ela não é mostrada para mim, muitas vezes ela não é nem tangível, né? Ela não é lida, ela não é nada por mim, né? Aí eu fiquei viajando só nisso, enfim, por conta das relações aqui da cidade, né? E a Bianca travou para mim, travou para vocês também? Não, eu não Eu tô, travei para eu vocês? travei não, eu tô Você só pensando. tá parada, tá bom. Enfim, não sei se Eu tô tem tomando chá de melissa, então eu tô bem devagarinho aqui. tá bom, eu estava no café até ainda há pouco. Mas, mas enfim, eu só gostaria de compartilhar isso, esse pensamento, né? E essa necessidade de pensar esse como, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso antes de mim? Ou já presumindo que eu quero falar, né? Eu acho que é uma pergunta difícil, assim, é uma pergunta bem difícil, essa tua. Eu diria, através do Glissant, que a gente tem que tomar muito cuidado para não concluir que existe um salvador dentro do próprio sujeito humano, para começar. Salvador da natureza. Eu estou pensando com essas pessoas, né? Com a Lins Margui, né, que são pensadores dessa ecologia das espécies, das relações interespécies, que conseguem criar uma especulação filosófica onde, de fato, não está nas mãos do ser humano essa salvação ou aniquilação das espécies ou dos planetas. Então, isso filosoficamente a gente não pode tomar como uma coisa evidente, porque essa centralização do humano, né, tanto como o grande depredador quanto o grande salvador, ela também é fruto de um pensamento iluminista, certo? Eu acho que o Glissant ele está falando de linguagens num sentido formal e humano, né? Claro, ele está falando da língua francesa praticamente o tempo todo, né? E tu está falando de uma questão de relações ecológicas, quer dizer, tu tem uma parte, vamos assim, ó, uma parte desse processo de educação, de levar a criança, de organizar, de botar ali no cronograma da escola, etc. Uma parte disso é a linguagem formal, seria o francês clássico, digamos assim. Agora, uma parte que é o que acontece nesse passeio, digamos assim, o que a pessoa entende ou compreende ou pesquisa ou apreende através dos discursos formais, mas que não estão só na pessoa explicando ali na frente, né, na tia, não sei lá quem, explicando ali na frente, olha, esta planta, isso, isso, isso. De repente, a coisa mais importante que ela aprendeu foi o momento em que ela esbarrou na planta e a planta cortou a mão dela. E aquilo vai marcar a relação dela com a natureza dali para frente. Isso seria a opacidade da linguagem, desse encontro, né? Se a gente considerar a própria caminhada como linguagem, não só a linguagem falada, né? A caminhada pode ser uma linguagem. Então, assim, não é uma pergunta fácil, porque a pergunta que tu faz, porque o processo educativo envolve uma série de linguagens,
né? O processo educativo, a educação ambiental é tudo, a educação ambiental é que lanche que essa criança come, que lanche que essa criança levou no dia do passeio ambiental dela, do passeio ecológico dela, entende? Então, é uma teia muito complexa de relações, e é isso que o Glissant está falando. Todos esses modos de fazer, que por uma medida são completamente colonizados, por outra também guardam resistência, memórias ancestrais, né? O chá de camomila, que de repente uma criança levou, ou sei lá, que estão nos entrelinhas das práticas culturais, né? Dá para entender mais ou menos para onde que eu estou tentando levar a tua... Então, não é que a gente não vai explicar as coisas, mas é entender que nem tudo vai ser explicado e ainda uma terceira categoria vão ser as coisas entendidas. Sim, eu acho que seu exemplo do corte foi bem bom aí para eu entender essa questão de outras linguagens e outras relações, né? E eu acho que é por isso que combina tanto com esse pensamento do gesto menor, da pequena dança, da flor da atuação, né? Porque a gente, de certa, assim, a certa medida, a gente também é responsável em preservar essas opacidades, né? Na nossa docência, na nossa dança, na nossa escrita. Se a gente se torna obsessivo com a clareza, com a transparência, estamos nos alinhando com um tipo de descrição e de narrativa e de fabulação do mundo, e deixando para trás tudo isso que ele, como filósofo, né, da cultura, diz que é uma das grandes preciosidades da existência colaborativa, por isso que isso se chama poética das relações, porque não é uma qualidade humana, né? Essa resistência colaborativa que sobrevive, né, ao humanismo. E eu achei super curioso que você puxou essa conversa do jeito como você explicou, Roberta, porque o texto, eu estou abrindo a luz da tela e está super claro, daí fica clara a minha cara. O texto, eu achei um texto hoje que eu postei ali no nosso grupo, que chama O Mesmo e o Diverso. É um texto bem difícil do Glissant, eu achei, foi uma tradução, foi publicada numa revista da URGS, porque ele entra bem nesse jeito super mega poético, que é uma teoria, né, da cultura e uma poética ao mesmo tempo, mas é interessantíssimo quanto ele está tratando desse argumento que você trouxe à tona na tua questão, em relação ao encontro com a alteridade, que pode ser a alteridade intergeracional, pode ser a alteridade interracial, pode ser a alteridade intergênero, pode ser a alteridade interespécie, ou né? Então, tudo isso é um estrangeiro, né? Como a gente lida com o estrangeiro. Enfim, é uma sugestão de leitura para nós fazermos juntos, que veio, né, como uma leitura complementar. Não deixa de ser uma crítica a esse pensamento iluminista, né? Até meio óbvio, não sei se para vocês é claro isso, né? Como ele critica, né? O próprio uso das palavras ali, né? Quando ele escreve a transparência deixou de figurar como fundo do espelho em que a humanidade ocidental refletia o mundo à sua imagem. Mas no fundo do espelho há opacidade, um lodo,
depositado pelos povos, lodo fértil, mas na realidade incerto, inexplorado, ainda hoje e frequentemente negado ou ofuscado, cuja presença insistente não podemos evitar ou deixar de vivenciar. Né? Como se a gente tivesse feito de conta, né, que não tinha esse lodo no fundo. Não, agora todo mundo, tudo claro, tudo organizadinho, tudo limpo, tudo iluminado, né? Bem descrito, bem controlado, reversível, né? Ô, Bi, eu não sei se tem a ver ou se fugir muito, vocês me desculpem. Mas tem uma série de ficção que chama Star Trek Discovery, que é enfim, um seriado tipo Jornada nas Estrelas, assim. E, e esse é uma nova geração do seriado, né? E muito antigamente, quando esse seriado foi produzido, os povos, né, a federação entre os povos alienígenas que se conhecem, entre o humano e outros povos que já se conhecem, sempre que eles reconhecem uma raça nova, um povo novo, eles têm um tradutor universal. Então, é um programa de computador inteligente que traduz automaticamente a linguagem de uma nova civilização que eles conhecem e aí eles conseguem se comunicar. Então, esse seriado, durante muito tempo, ia conhecendo novos povos e o tradutor universal funcionava, né? E aí, nessa nova série, nesse novo spin-off que saiu do Discovery, foi muito engraçado porque tem uma civilização que eles conhecem e aí eles começam a discutir o como está errado aquilo que eles falavam, aquilo que eles faziam com relação ao tradutor universal, porque partia do pressuposto que era simplesmente traduzir uma língua na outra, né, de uma nova espécie numa outra tal, né? E, enfim, eu acho que tem um pouco a ver com aquele filme O Chamado, A Chegada também, um filme bem famoso que também brinca um pouco com isso, assim, né? Mas aí vocês falando, eu fiquei viajando um pouco nesse sentido, porque de repente eles se pegaram num lugar de que eles não podiam traduzir, né? Porque a nova civilização, a linguagem que eles se comunicavam tinha a ver com odores e luzes, e não tinha, enfim, e nem só por isso, né? Podia ser através de palavra também, enfim, mas essa pressuposição, né, de que você é capaz de traduzir. O que será que os macacos? Então eu vou ensinar sinais para os macacos para ver se os macacos conseguem se comunicar com o humano, né? Não sei, fiquei viajando, lembrando um pouco disso assim quando tu foi falando, Bianca. Não sei se tem a ver. Engraçado que me veio também pensando no trabalho, no teu trabalho, Demi, de o quanto da tua pesquisa é um esforço que talvez não seja necessário, né? Talvez pensar ela de outro jeito, de traduzir uma experiência que está totalmente estruturada enquanto linguagem no corpo que dança, o quanto a gente está tentando traduzir para o corpo que escreve, às custas de quê? Entende? Será que é isso que a tese tem que fazer? Ou será que a tese tem que fazer outra coisa? Eu fiquei pensando sobre isso hoje, né? Talvez seja uma Antes tese dessa reunião. dançada a tua tese, a primeira tese dançada do CEART. É, Não é? quando você estava falando de preservamos a opacidade, né? O quanto a gente acaba preservando isso em si, né? E hoje mais cedo eu fiquei justamente pensando isso. Por que que eu estou insistindo tanto em um capítulo que está me desgastando tanto? Será que eu realmente preciso dizer isso? É. Traduzir isso para pesquisa? Aí eu, não, vou reler o capítulo 1 que eu mandei para a Bianca. Aí eu li e falei, nossa, eu acho que minha pesquisa tem que ser algo poético, né? Não algo... Por que que eu tenho que falar da vida do Ohad, né? O que que tem a ver? Aí eu... Nossa, são coisas que
que acaba sendo tão difícil de escrever, né? E será que eu preciso literalmente dizer de forma metódica, né, sobre uma técnica, criar uma técnica, né? Sendo que ela é muito mais na experiência, né, no sentir no corpo, né, do que o acontecimento em si acaba emergindo para as pessoas e até mesmo para o participante, do que literalmente eu dizer que Gaga é X, Gaga é Y, sendo que o próprio rádio ele acaba guardando para si, né, as opacidades do Gaga, né? Quem sou eu para querer legitimizar algo, né, que já está tão corporificado no corpo dele? Não sei, eu acho que talvez eu tenha um delay aqui no pensamento. É isso aí. Vamos pensar. Vamos pensar juntos. Então, pessoales, e vegetales, e animales, e conchis. Ele, nesse capítulo, então, finalmente, faz esse clamor pela opacidade com mais nitidez, eu diria, para não dizer clareza. Clamor pela opacidade com mais nitidez. Ele traz essa questão do encontro com o outro um pouco, já quando ele fala da difusão da língua francesa, como, né, em vários lugares, né? Ó, passarinhos. E aí, o que mais que acontece aqui? Toca de novo na questão da tradução, né? Ele vai trazer essa diferença, né, do texto que tenta ser um texto de aprendizado e um texto que tenta ser um texto de tradução, né? Um deles, não sei se vocês lembram desse pedaço, um deles pressupõe que o leitor não vai saber nada sobre aquele assunto e o outro pressupõe que é possível você ser um intermediário, um mediador de um conhecimento que está distante, né? Então, seriam dois estilos, né, de texto. Tudo bem? Estou passando muito rápido, estou querendo chegar no próximo. Quando ele vai falar sobre alteridade, ele traz a ideia de que a opacidade cresce, se fortalece com o encontro com essa diferença. Claro, ele está falando de relações de dominação, né, de interculturalidade, mas a gente pode pensar em outras linguagens como a gente tem feito até aqui também, né? Eu acho que é isso, gente, desse capítulo. Eu tenho algumas anotações aqui, mas não tem muito mais do que a gente já falou. Não sei se... O que eu tenho anotado, assim, que eu queria comentar com vocês, era essa diferença entre aprender e traduzir, né? Que eu acho que isso tem a ver com o modo como a gente escreve na academia, para quem tu está escrevendo, né? Pode estar falando com especialistas e ter essa conversa com especialistas e tu está traduzindo um processo de uma investigação, ou tu pode estar falando com amadores, né, com iniciantes, digamos assim. São dois jeitos diferentes, né, digamos, a tese da DEME pode ser uma tese que queira ser uma proposta pedagógica para professores do ensino fundamental que querem trabalhar com Gaga, digamos assim, são pessoas que não são nem bailarinos, nem grandes especialistas dos estudos filosóficos da dança, mas aí vai ter mas tem todo um nível de especificidade, né?
Tá claro isso? Não sei se vocês estão fazendo umas carinhas assim, só... Vamos seguir então, Lebova? Tem alguma dúvida até aqui? Até esse ponto de conceitos, trechos, referências que vocês queiram ajuda? Tem frases fortes aqui, né? Até tem uma coisa que a gente tem comentado bastante nas orientações individuais, é que às vezes a referência, a citação a um autor, ela pode vir como duas palavras, né? Até chega a ser até uma ironia, né? Então, tem uma frase aqui que eu anotei que é o universal generalizante é sempre etnocêntrico, né? Olha que coisa mais linda essa afirmação, né? O universal generalizante é sempre etnocêntrico. Crítica ao humanismo, crítica à razão absoluta, né? Crítica ao sujeito universal. Tá tudo nesse capítulo. Também, assim, né, voltando à pergunta da Roberta, se a gente pudesse fazer uma crítica aos programas de educação ambiental, é supor que todas as pessoas que vão na escola vão ter o mesmo tipo de relação com a natureza e precisam saber as mesmas coisas sobre a natureza, né? Então, também isso é super etnocêntrico, né? Que é patético a gente viver numa sociedade que é tão afastada da natureza que a gente tem que ter uma alfabetização tão grosseira, né? Praticamente como aprender fonética. Ou, né, se a gente vivesse mais entrelaçado na natureza, cara, uns iam entender da caça, uns iam entender do vento, uns iam entender da maré, uns iam entender, né? Enfim. Fazendo uma provocação alta aqui, né? Mas acho que sempre que a gente pensar educação ambiental, e obviamente também é uma área com pessoas mais sofisticadas, né? Que tem, com certeza, tem trabalhos incríveis. O próprio Tim Ingold, né? É uma confluência que a gente lê e que está na educação ambiental, nesse pensamento, né? De como fomentar processos de encontro com o meio ambiente. Ele fala sobre todas essas questões que a gente está falando, então não tem um discurso único, não tem um só jeito de encontrar a natureza, né? Seria equivalente a dizer que todo mundo quer fazer dança, tem que dançar balé, digamos assim, né? É uma área complexa, né? Certo? Fiquei braba. A museificação também sofre, né? Desse tipo de busca por clareza, por visibilidade, né? Se você pensar a museologia, né? Tu vai numa exposição, tu tem a obra, o setting, a luz, a explicação, o texto do curador, tudo isso para ir te fazer com que você entenda o que é para aprender naquele passeio, né? E de outra maneira também tem museificações que eu tô usando museificação, não é erro para museologia, né? Porque eu estou dizendo assim, a museificação da própria experiência artística, né? Não a museologia como é o display. Né? Falando em museu e na pergunta da Roberta, tu já foi conhecer ali o Museu de Florianópolis, novo que abriu?
ou todo mundo, não sei se vocês chegaram aí. É bem simples, assim, é moderninho, mas é bem simples, mas é legal, assim, porque ele tem uma proposta de apresentar Florianópolis, só que numa perspectiva, assim, se perguntando quantos territórios cabem dentro de um território que em algum momento foi chamado de Florianópolis. Então tem umas provocações, assim, né, com povos indígenas, cultura negra e tal. É interessante, assim. Mas sim, mesmo sendo um museu mais moderno, carrega tudo isso desse museu mais clássico que a Bianca falou, né? É difícil fugir, né? É difícil, mas tem a proposta, né? Enfim, só lembrei do museu novo ali. Claro, todas essas narrativas coletivas de um campo que supostamente é um campo comum, my speaker is not working properly. Estão me ouvindo? Então, tá, Sim. ok. Veio uma mensagem aqui para mim. Todas essas narrativas que constroem um campo comum, que podem ser né, referentes a um passado compartilhado, com tom presente compartilhado, elas são fomentadas pela nossa linguagem visual, né, nas artes, nos conteúdos, nas todas as linguagens que a gente troca, né? O fato de que a gente não refere-se a Florianópolis como sendo território indígena de três. Tinham três, né? Eram três, né, Roberta? Me ajuda? Eram três, né? Povos principais aqui, né? É bem curioso que a gente sequer faz essa referência, né? Supõe que é um lugar, né? Soriano. A própria vinda soriana, né? Eles vieram com, acho que 500 escravos negros, 500 negros escravizados, na verdade, na época, né? Que, enfim, construíram a cidade e até hoje são deixados de lado para essa história soriana predominar, né? Tem várias questões, né? Sim. Buenos, vamos lá? Seguimos capítulo último dessa sessão para fechar. E aí, prestamos atenção bem na construção poética que ele está fazendo, tá? E onde que ele vai chegar para fechar a sessão, porque a gente também está observando isso, né? Como fazer uma teoria. Tem uma observação do estilo dele também, né? Que eu acho que para nós está em jogo, né? A Praia Negra. A Praia do Diamante, no sul da Martinica, vive de uma maneira subterrânea e cíclica. Nos meses de inverno, ela se reduz a um corredor de areias negras, diríamos que vindas das costas acima, ali onde a montanha Pelé varre suas folhagens e lavas quebradiças. Como se o mar empreendesse um comércio subterrâneo com o fogo escondido do vulcão. E imagino essas camadas escuras, rolando na profundeza marinha, escoltando até o espaço arejado daqui, o que a intensidade do norte amadureceu de noite e de cinzas impassíveis. Então, a praia é batida por um vento que não sentimos no corpo. É um vento secreto. As ondas chegam alto perto da costa, elas se formam a menos de 10 metros, verde musgo, e a uma distância mínima. Ela liberta suas incalculáveis galáxias. Os galhos das mancenilheiras e das videiras de mar desenham uma desordem que, sob o sol mais tranquilo, rememora a obra do mar noturno. Algas morenas cobrem a linha entre a areia e a terra, empilhadas ali pelo assalto invisível. Coqueiros desenraizados
caíram em través, como corpos desamparados. Em seu rastro, até o morro de rochas que demarca o Morne Larte ao longe, pode-se sentir a força de um ciclone que se sabe que virá. Da mesma maneira que se sabe que na quaresma essa imensidão caótica sumirá na evanescência arrastada pelo retorno da areia branca e do mar amainado. Assim, esse litoral representa a alternância, ainda que indecifrável, da ordem e do caos. As municipalidades locais gerenciam como podem a passagem contínua da desmesura que ameaça a fragilidade que plana. O movimento da praia, essa retórica cadenciada de uma costa, não parece gratuito. Ele trama uma circularidade que me atrai. Foi aí que eu vi passar pela primeira vez um jovem rapaz fantasmagórico, cuja deambulação traçava infatigável uma fronteira, invisível como o fluxo noturno entre a água e a terra. O apelidamos de um nome qualquer, pois ele não responde a nenhum nome dado. Certa manhã, essa descrição, né, o tipo de metáfora, de alusão que ele está falando, como ele vem descrevendo uma paisagem, a força da natureza, as árvores, as rochas, como cada coisa que existe é marcada pelo inverno, pelo vulcão, pela profundeza marinha, pela intensidade do norte, a série de adjetivos e de forças existenciais que ele não para de encontrar na paisagem, na força da vida, na força dos galhos às incalculáveis galáxias. É sem fôlego, né? Uma coisa e outra coisa, uma coisa pequena e uma coisa imensa, uma coisa que não é uma coisa, né? Como ele chega ali a intensidade do norte. Que raio é isso? A intensidade do norte. Estamos juntas? E aí, depois de tudo isso, essa circularidade, o movimento da praia como retórica, essa filosoficamente, né, a observação de que tudo que se move tem o seu ritmo, e por seu ritmo e por seu movimento já constitui linguagem. Movimento da praia como retórica. Aí ele bota humano, só depois de tudo isso é que chega o sujeito humano. Olha que beleza né? E era um rapaz fantasmagórico, invisível como o fluxo noturno. Entre a água e a terra. Entre a água e a terra. O apelidamos de um nome qualquer, pois ele não responde a nenhum nome dado, quer dizer, é um sujeito sem substantivo. Nome qualquer, ou seja, a identidade tanto faz a identidade, porque quem caminha constrói o trânsito tão imperceptível como a noite entre a água e a terra, né? Ele vai. Certa manhã, ele se pôs em movimento e começou a caminhar pela costa. Ele se recusou a falar, não conhecendo nenhuma língua possível. Sua mãe está desesperada.
Seus amigos tentam em vão forçar a barreira desse mutismo. Ele não se aborrece, sorri, não sorri. Mal ensaia um gesto, quer dizer, ele é tão fantasmagórico que praticamente nada se exprime. Quando um carro passa rente a ele ou ameaça atropelá-lo, ele caminha puxando por sobre os rins a cintura de uma calça que vai enrolando à medida que seu corpo emagrece. Eu me recuso a descrevê-lo, depois de ter feito tudo isso, né? Eu me recuso a descrevê-lo, por achar inconveniente ter que representar uma deriva tão implacável como essa. O que eu gostaria de marcar é a natureza desse mutismo. Quer dizer, não importa se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, se é jovem, se é velho, se é torto, se é reto, se é loiro, se é moreno, se é óculos, se não tem óculos, se é banguela, se não é banguela. Qualquer qualidade é desimportante perto disso que ele está construindo como a coisa mais importante da presença, que é o fluxo da caminhada, que é a incapacidade de se exprimir, ou da gente encontrar aquilo que é expressivo nele. Porque a gente olha e procura todas essas outras coisas. Todas as línguas do mundo vieram morrer aqui, na recusa tranquila e atormentada ao que acontece no entorno, no país. Outra constante deriva, mas na satisfação inquieta. O barulho demasiado ostensivo de uma efervescência que não estaria segura de si, a perseguição de uma felicidade que se limita a frágeis prerrogativas, o adormecimento imperceptível em disputas que acreditamos ser um combate decisivo. Ele recusou tudo isso, rejeitando-nos às beiras de seu silêncio. Rejeitando-nos às beiras de... É bonito demais, né, gente? Só eu fico entorpecida com esse modo de escrever. Depois de tudo que ele fez, aí ele chega nessa figura. Ele desmonta, porque ele leva a gente para esse lugar, né? Esse lugar de desaparecer, essa força de existir entre meio, essa força do abandono e, ao mesmo tempo, resistência também. Alguém mais quer ler? A gente não precisa ler tudo. Se vocês já tiverem lido e quiserem dar umas puladas, mas podemos ler tudo, eu acho que dá tempo. Não é longo o capítulo. Mas acho que a gente vai parando assim, né? E, por favor, vocês também, né? Entrem na... Não é minha palestra hoje. Eu posso continuar a leitura, se a gente continua dali onde parou? Tá. Vai lá. Tá. Tentei me comunicar com essa ausência. Respeitando o incansável mutismo, eu quis ainda assim, apesar de não ter me feito compreender ou aceitar, inaugurar junto com o andarilho um sistema de relação que não estivesse baseado em palavras. Como ele ia e voltava sem parar, com uma regularidade metronômica, na frente do pequeno jardim que abre nossa casa para a praia, um dia fiz um sinal mudo para ele, um gesto do qual, na verdade, eu não sabia como calcular o movimento. Sem afetação, nem condescendência, mas sem crítica, nem alarde,
Ele não me respondeu de primeira, mas na segunda ou terceira volta de sua ronda, como eu insistia sem insistir, ele devolveu-me um sinal imperceptível, pelo menos aos meus olhos, pois esse gesto talvez fosse o máximo que ele poderia exprimir. Eu entendo o que você quer. Você quer saber por que estou andando desse jeito na não presença. Aceito sua tentativa, mas olhe à sua volta e pense bem se vale a pena explicar. Você mesmo, você acha que você vale a pena, que eu lhe explique? Então fiquemos por aqui. Fomos juntos ao mais longe possível. Enchi-me de vaidade por obter essa resposta. Era de fato um sinal imperceptível, um tipo de balanço da mão mal levantada, que se tornou, pois eu acabei adotando, nosso sinal de conivência. Tive a impressão de que aperfeiçoávamos essa mímica, matizando-a na medida de todos os significados adventícios possíveis. Dessa forma, compartilhamos, até a minha partida, migalhas dessa linguagem de gestos que Jean-Jacques Rousseau disse ter precedido toda língua falada. Eu pensava naqueles que, nesse lugar do mundo, lutam contra o silêncio e o apagamento. Pensava naquilo que, na obstinação de seu empreendimento, consentiram em ver reduzido ao sectarismo, ao discurso estereotipado, ao entusiasmo em reproduzir verdades definitivas, à fome de poder. E também em tudo o que o senhor Alain Gontran tão bem diz sobre nossos mascaramentos de humor. Eu pensava naqueles que, no resto do mundo, o que fica também é o que se move, não tiveram o prazer de se refugiar na ausência, como esse andarilho, eliminados pela miséria bruta, pela extorsão, pela fome, pelos massacres. É um paradoxo que tantas violências encerrem por toda parte sob a mesma elementaridade da linguagem, quando não sob a extinção da fala. O caos não teria uma linguagem que valesse? Ou ele produz apenas de modo redutor e anulador? Seu eco Só um pouquinho, eu reduzir-se-ia... acho que a gente pode dar uma faladinha aqui, né? Tem muita coisa já. É impressionante, assim, o fôlego, como ele vai trazendo, né? Mas eu queria comentar uma coisa que eu remarco sobre isso, eu pensava naqueles que não tiveram o prazer de se refugiar na ausência. Isso é muito importante, é uma questão política fundamental para nós, atual, o direito ao anonimato, né? O direito ao anonimato. Quando a gente está falando sobre uma sociedade de transparência, de excesso de transparências e de excesso de visibilidades, a gente está negando o direito ao anonimato, né? Isso é muito importante, tanto que os movimentos de 2017, todos os movimentos, todos os ocupes, os movimentos estudantis, né, que foram simultâneos naquela sequência de anos e que foram a mola predecessora para essa ressurgência dos fascismos, eram movimentos que tentavam, ou seja, como estratégia, serem movimentos anônimos, movimentos sem liderança. Não sei se vocês lembram disso, os anônimos, né, que usavam aquelas máscaras. Aí, quando queriam falar com as lideranças, não, a gente só vai fazer reunião se vocês mostrarem as lideranças. E os
E as pessoas diziam, não, mas o nosso movimento não tem liderança, não é um movimento para nominar pessoas. Isso já é uma estrutura de organização política hierarquizada, né? Os zapatistas não têm liderança, né? É as mandalas, né? Os sistemas que eles funcionam é um sistema de mandalas, então tu não tem um organograma linear. O MST também opera muito com essas estruturas a partir da experiência zapatista, né, que é um resgate. Então, que bonito que ele se lembrou até disso, né? Que até o direito de anonimato também é um privilégio, né? Quem é negro, quem é mulher sabe disso, né? A gente nunca está caminhando anonimamente, é sempre... Ou quem é mãe, né? Com quem que tu deixou teu filho para estar aqui, essa coisa, né? Tipo, tu não tem, por exemplo, né? Tudo bem? Ressoa isso que eu estou puxando? Eu estou puxando as coisas que para mim são importantes, mas às vezes, se vocês quiserem parar também em nenhum termo, porque ele vai no fôlego, né? Às vezes um termo chama atenção por uma coisa que vocês associam. E aí puxa mesmo para a conversa, tá? Bianca, me chamou bastante atenção essa parte em que o andarilho responde para ele, né? Principalmente quando ele diz assim, andando desse jeito, na não presença. Eu queria que tu tentasse me explicar o que seria esse andar na não presença, sabe? Porque eu fiquei pensando, será que a presença existe um outro nicho? Sabe? Uma outra camada? Não sei. Eu fiquei bem pensativa em relação a isso. Aí eu até coloquei aqui. O que seria nessa não presença? Massa, boa. Essa é boa também, essa é top. Como eu compreendo, tá? Acho que a gente pode pensar junto, porque a minha sempre, como é um texto poético aberto e opaco, a gente está se desfrutando da conversa através dele. Ele está justamente criticando que a gente só considera presente aquilo que está no âmbito da linguagem, ou se expressando. Então, na dança, por exemplo, a pré-aceleração do movimento, a gente diz que ela não importa para a presença, é como se não importasse para a expressividade. Então, caminhando na não presença seria esse limite de existir em uma força tão extensiva que conecta pontos tão distintos, qualidades tão distintas como a água e a terra, que sequer tem uma capacidade de confabular em linguagem. Para mim, ele está associando, e é uma crítica, né, que a gente pode fazer à idolatria da presença. A gente pode conectar com a ideia de percepção não sensorial, que a gente também já falou várias vezes em outras semanas, né, do Whitehead. Caminhar na não presença talvez seria isso, né? Um estado absoluto de movimento que é pré-expressivo. Então, parece que está ausente, né? Parece que não tá presente. O caos mundo, né? O caos mundo é isso, é essa força que ainda não conseguiu tomar não é que não conseguiu, porque ela também não se pretende, né? Nem toda essa força vai jamais caber no afunilamento da expressividade. Essa é a ideia do extensivo contínuo do Whitehead. Falando isso, dessa força que ainda, desculpa te interromper, dessa força que ainda está por vir, né? Nesse entre, né?
Aí eu volto lá para o início desse texto aqui da Praia Negra, quando ele fala, né, sentir a força de um ciclone que se sabe que virá, né? Então, Exatamente, exatamente, exatamente. É isso aí. Sentir a força de um ciclone que se sabe que virá. Esse é o mundo da opacidade e aí que conversa a teoria dos afetos, né? Quando a gente faz amizade com essa parte da teoria política que fala, o afeto é essa força que popula as nossas inclinações, mas que jamais vai ser completamente diagnosticada ou organizada ou expressada. Então ele diz, né, aceito sua tentativa, mas olhe à sua volta e pense bem se vale a pena explicar. Você mesmo, você acha que você vale que eu lhe explique? Se não faz de conta que tu não sabe que eu não sei, que tu também tá sacando. Né? Então fiquemos por aqui. Fomos juntos ao mais longe possível. O mais longe possível seria esse plano, né, da força de se encontrar e tal. Engraçado que quando eu li esse trecho a primeira vez, me chamou muito a atenção a descrição, como ele faz, o único detalhe da aparência, talvez, que me chamou mais a atenção, é como ele segura a calça. E aí eu fiquei com esse gesto, né, coreográfico, eu tô de legging, galera, mas eu vou mostrar, né? Como ele faz esse gesto, né, que é um gesto de, assim, da terra para cima, né, de sustentar o corpo da calça que está quase caindo. Eu fiquei com essa imagem, eu acho que, assim, não é aleatório, né? Quanto não é o sapato que está machucando, não é o dedo saindo para fora da havaiana, é esse movimento, né, que ele descreve. Ele caminha, ele é quase fantasmagórico, mas ele tem esse movimento de sustentar a terra, de sustentar a terra, a força da terra, né? Puxar a terra para cima. É bonito demais, né? E isso conecta com todas as imagens de resistência negra que ele compôs no último momento super poético, mas bem lá no começo. Né? Quando ele cita os festejos, as celebrações, né? Vamos mais um pouquinho? Obrigada, Demi, pelo... Não sei se tu quer voltar ainda no... Ah, tá. Olha o ciclone Gaga aí, ó. Ele não é trouxa, não, o Gagarin. Ele não é nada tolo. Tu vê como é, né? Como cada uma das imagens que ele trabalha tem essa profundidade de coisas tão fundamentais para o corpo contemporâneo, né? Para esse corpo que ao mesmo tempo é tão submetido a violências locais, né? E transnacionais, né? Como é a nossa relação com o aquecimento global e esse desespero, né? Do fim do mundo, né? Que a gente vive enquanto sujeitas. O mais engraçado é que ele
ele inventa essa fala, né, que ele coloca entre aspas, mas ele diz que, na verdade, tudo isso aconteceu só por causa de um jeitinho que ele moveu a mão, né? Só um jeitinho que ele moveu a mão, e aí ele me respondeu tudo isso. Né? Ele me devolveu com um sinal imperceptível. E esse gesto, que era o máximo que ele conseguia exprimir, é que falou. Ai, que linda essa tua gata, Dani. Ai, tem um chat rolando aqui, vamos ver o chat. Ah, não, tá. Era um chat velho. Vamos ler mais um pouquinho? Então, a gente falou, né, do Anonymous, aqueles... Por um lado, tem os que lutam contra o silêncio e o apagamento, e os que lutam, e os que sequer têm o privilégio de serem ausentes, né? De se refugiar na ausência. Vai ali o próximo parágrafo, então? Quem que quer? Acho que dá para ler mais uns... Tá, eu sei até onde a gente vai chegar. Vai dar certo. É a praia, não é? O próximo? Uhum. A praia, entretanto, havia confirmado... Tá, posso continuar. A praia, entretanto, havia confirmado sua vulcanidade. A água agora pisa contra o dique de pedras que ali se amontoaram, lembrança de uma antiga devastação de ciclone. Beulah ou Davi? Sob a espuma, a areia negra cintila como uma pele que se escama. A linha da costa está presa entre os coqueiros, que estão plantados no mar e clamam com suas folhagens cadentes a energia das profundezas. Nós medimos esse encolhimento, que se acentua à medida que o inverno se pronuncia. Então, bruscamente, pelo menos para nós, que estamos atentos a essas mudanças, a água baixa, acomodando dia após dia uma fita cada vez mais larga e cinzenta. Não vai evocar uma maré. E, no entanto, ela desce. A praia, alargando-se, corre à frente da quaresma futura. Parecia-me que o caminhante taciturno acelerava a cadência de suas passagens, e que, no país circundante, também crescia o atordoamento. Por compilação, trepidação ou precipitação de tudo, o barulho, a fala, as coisas que deveriam ser consumidas, o zulk, os carros, queríamos a todo custo imitar o movimento que adivinhávamos no alhures. Esquecemo-nos de nós mesmos, de qualquer jeito e em qualquer velocidade. Esforçava-me, então, em fazer equivaler, nessa circularidade que persigo, a ressaca da... Peraí, deixa eu só comentar uma coisa aqui, eu quase perdi, é bem rapidinho, que eu acho super importante, que também é um comentário, assim, tem a ver com a questão do ritmo que eu estava falando, né? O quanto a branquitude e a neurotipicidade impõem tá marcado no ritmo, né? O ritmo das reuniões, eu nem vou falar dos schedules, né, da escola em si, porque isso é óbvio, né? Os 40 minutos de aula, etc., mas uma reunião, por exemplo, quantas vezes vocês tiveram essa experiência de estar numa reunião
e você sente que tem, sei lá, uma ou duas pessoas que e parece que a gente não consegue entrar, como é difícil você frear e pensar na calma que o teu pensamento ou aquilo que você quer elaborar estão demandando. Parece que a gente já entra... Ah, não, eu queria dizer que isso aqui, né? Queríamos a todo custo imitar o movimento que adivinhávamos no alhures. Esquecemos-nos de nós mesmos, de qualquer jeito, em qualquer velocidade. Né? Então, essa imposição... Eu não sei porque hoje, na nossa conversa, eu fico recorrentemente me lembrando daquele livro do Caium, que é o 724, né, que é sobre essa coisa do ritmo, da luz, da iluminação, de a gente ter que estar o tempo todo em alerta, ativo, produzindo. É bem legal, tem até uma entrevista, a gente leu, eu acho, como leitura secundária uns anos atrás, no grupo. Depois me lembrem de eu postar ali. Vocês sabem qual é que eu estou falando? Enfim, só queria remarcar isso, essa questão do ritmo, que é super importante, né? E como nos processos de educação, na escola, é fundamental a gente também pensar em criar estratégias para que essa polirritmia dê espaço para as pessoas, né, ocuparem o seu pensamento no ritmo que cada um tem, que é muito distinto, tem a ver com a sua prática cultural, quanto a pessoa tem espaço na sua casa, às vezes, né? Se é uma criança que tem muita gente em casa, ela já está acostumada, talvez, a entrar, mas às vezes é uma pessoa que vive num lugar mais silencioso, ou que, né, sei lá, e com a avó, tem outro ritmo. E aí chega na escola e a pessoa é tomada como incapaz, inapta ou inexpressiva, por ter essa diferença que às vezes é uma diferença de ritmo só, né? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Desculpa, assim, que às vezes eu pego uma coisa muito pequena que para mim, né? Continua, então? Sim, o livro que eu estou falando chama Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. É uma porrada. Inclusive tem uma palestra dele super legal, legendada, quando ele veio lançar a tradução no Brasil. Tem essa palestra no YouTube que dá para escutar, que é super interessante. Ou o fim do quê? Ah, tá. Eu colei ali. Tá. Pode seguir mais um pouquinho. Esforçava-me, então, em fazer equivaler, nessa circularidade que persigo, a ressaca da praia e o vazio rodopiando na área circundante. A ronda desse redemoinho que tinha se retirado em sua própria força motora. Esforçava-me em trazê-los de volta, eu também, a essa cadência do mundo com a qual consentimos sem que possamos medir-lhe nem controlar-lhe o curso. Eu pensava que por toda parte, de formas bem diferentes, a mesma necessidade está em jogo, a de adentrar a pulsão caótica da totalidade, sofrendo, no entanto, as exaltações ou as dormências das existências particulares. Eu pensava nesses modos, que também são lugares comuns: o medo, o consumo, a extinção torturada, as resistências incansáveis, a crença ingênua, a fome sem eco, o espanto, as aprendizagens teimosas, os aprisionamentos, as lutas sem esperança, a retirada e o isolamento, os orgulhosos poderes, a riqueza cega,
o imobilismo, o embotamento, as ideologias disfarçadas, as ideologias alardeadas, o crime, a bagunça, os racismos, as favelas, as técnicas sofisticadas, os jogos primários, os jogos sofisticados, os abandonos e as traições, as vidas inconsequentes, as escolas em funcionamento, as escolas em ruína, os complôs de poder, os prêmios de excelência, as crianças fuziladas, as máquinas informáticas, as aulas sem papel nem lápis, a fome exacerbada, as perseguições, as felicidades, os guetos, as assimilações, as imigrações, as doenças da terra, as religiões, as doenças do espírito, as músicas da paixão, as fúrias do que apropriadamente chamamos libido, os prazeres pulsionais e esportivos e tantas outras infinitas variações da vida e da morte. Apenas esses lugares comuns, em quantidades incontáveis e definidas, produziam de fato esse uivo, no qual seria possível detectar, no entanto, o sotaque de cada língua do mundo. O caos não tem linguagem. Ele a suscita em míriades quantificáveis. Nós deciframos o ciclo de suas confluências, a medida de suas velocidades, as semelhanças de suas distrações. Acho que a gente pode parar. Nossa. É. Bom, é uma crítica estrutural, assim, avassaladora, né? Ele vai chegar um pouquinho mais para frente, eu queria, só para vocês ficarem com vontade de ler, e aí a gente vai fechando, né? Abre para uma última rodada, assim, de conversa. Ele vai chegar numa seguinte afirmação: é para isso que precisamos voltar, para as fontes de nossas culturas, para a mobilidade de seu conteúdo relacional, para melhor apreciar essa desordem e modular sobre ela, sobre a desordem, toda ação. Acho que eu vou fechando a minha contribuição para essa leitura e abrindo uma última rodada de desordem. Eu pensava que por toda parte, de formas bem diferentes, a mesma necessidade está em jogo.
há de adentrar a pulsão caótica da totalidade, sofrendo, no entanto, as exaltações ou as dormências das existências particulares. Eu estava relendo justamente essa parte mesmo, que foi até difícil de ler, que foi meio arrebatador, assim, né? Isso que ele está dizendo mesmo, de tentar alcançar, de alguma forma, essa pulsão da totalidade, que aí depois ele chama de lugares comuns, se é que eu estou entendendo, e aí vai dando esse fluxo quase interminável, né? De exemplos de lugares que nos conectam, né? Que fazem um chão comum, assim. Entre todas as culturas, né? Ele está falando Uhum. de culturalidades, de forças existenciais que são transidentitárias, não tem a ver com as nossas identidades. O jeito como essas forças se manifestam é condicionado aos modos expressivos e presenças que cada cultura, enfim, tornou viável. Mas o medo, o consumo, a extinção, a resistência, a crença ingênua, a fome sem eco, o espanto, as aprendizagens teimosas, as lutas sem esperança, retiradas, o crime, a bagunça, os racismos, as favelas, as técnicas sofisticadas, os jogos primários, os jogos sofisticados, os abandonos, as traições, as vidas inconsequentes, as escolas em funcionamento, as escolas em ruína, os complôs de poder, os prêmios de excelência, as crianças... Ele vai, assim, todas as faces da miséria humana, né? Os guetos, as assimilações, as imigrações, as doenças, as religiões, as doenças de espírito, as músicas da paixão, as fúrias do que apropriadamente chamamos de libido. Os prazeres pulsionais e esportivos. E tantas outras infinitas variações da vida e da morte. Apenas esses lugares comuns em quantidades incontáveis e definidas produzem, de fato, esse uivo, quer dizer, ainda, né, através de tudo isso, né, de todas essas tendências, essas vontades, essas incapacidades, é que a gente percebe o jeito de cada língua, né, o sotaque de cada língua do mundo. Mas o caos não tem linguagem. Ele a suscita, ele se encosta nas linguagens, mas ele não tem linguagem. É o plano da imanência, é o extenso contínuo do Whitehead, é o virtual da teoria do afeto. Se encosta na linguagem, empurra a linguagem, mas não tem linguagem em si. A Demi já colocou o PDF aqui no chat. Mas tem um vídeo, tem uma entrevista num programa muito bom de entrevista. Agora eu não lembro, mas se vocês colocarem no YouTube, tem um vídeo, uma entrevista ótima com ele, com legenda, com o entrevistador. Foi feito no Brasil, essa entrevista. Não estou me lembrando. Mas se vocês colocarem o nome dele ali, Jonathan Crary, entrevista, eu já acho que já vai rolar. Bom, minha pova linda, maravilhosa, tenho uma coisa para dizer para vocês. Terça-feira que vem não tem encontro. Sabe por quê? Porque eu vou estar num retiro. Não tinha encontro, já não tinha marcado, né? Dentro da nossa marcação, acho que eu já
Eu tinha contado o retiro, né, ou não? Deixa eu ver, eu anotei todas as datas aqui. E, na verdade, assim, eu ainda não vou ter entrado no retiro, mas eu vou estar já na... Deixa eu parar aqui, porque ninguém precisa ficar ouvindo isso depois na gravação, Você né? tinha pulado, Bianca, tá Ah, eu 10, já pulei? 17 e Ah, 31. então tá. Uhum. Então fechou. Porque eu já estava planejado, mas talvez eu tinha pensado que eu ia conseguir conectar de lá. Mas então, beleza. Então tá tudo certo. Aí, assim, a gente pode... Eu super recomendo, assim, continuar essa leitura desse capítulo, né? Você que a gente falou hoje. Mas aí a gente entraria na parte 4. Que eu acho que dá para a gente ler. Tem coisas que é muita coisa, né? Ele é muito incrível. Vamos combinar os próximos 2 capítulos para a próxima? O que vocês acham? Vocês conseguem ler antes? Porque eu queria que a gente fechasse o Glissant também. Eu não quero deixar ele pela metade, principalmente faltando a última sessão, porque fica um pouco superficial, né? A gente abandonar o trajeto de um livro tão fundamental para tantas coisas que a gente está trabalhando com pensadores mais contemporâneos, porque ele é fundamental na teoria decolonial. Ele é pilar, entendeu? Entende a facada ali que o Glissant abriu, lê qualquer coisa. Butler é fácil perto do Glissant. Não sei se eu entendi sua proposta, Bianca. Você sugere o capítulo 4 e 5, Teorias e Poéticas, da Não, página não, 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 não. A 39, gente lê. Não, a gente vai entrar no quarto agora. tá? E aí eu estou sugerindo de vocês lerem antecipadamente o relativo e o caos, que é o primeiro bloco. Tem aquela abertura, né? Daí tem é um pouco longo. E aí depois tem os afastamentos determinantes. Talvez seja muita leitura. Talvez então a gente lê, mas aí vocês leem antes, entendeu? Para vir. E claro, tem esse final, que é dessa parte 3 que a gente leu juntos, que daí vocês, estou sugerindo de vocês lerem tudo, né? Vamos combinar só o primeiro, então. Acho que vai ser mais realista. Deu para entender? O relativo e o caos. Entendido. Só o relativo e o caos. Para próximo encontro, né? Tá? Como ele é uma abertura desse bloco, a gente pode tomar um pouquinho de calma com ele. E então tá, eu vou pensar um pouquinho aqui, tá? Se a gente pega 2 ou 1, mas com certeza 1, tá? Não deixe para ler no ônibus indo para casa às 4h30, né? Antes que ele é meio casca grossa esse capítulo aqui, tá?
Boa noite, galera. Boa noite, Beijo. gente. Até já. Beijo. Boa noite.